Salve, salve, pavilhões auriculares e globos oculares de plantão aqui nesse podcast de nome Musicast. Esteja você onde estiver aí nas redes, plataformas, esteja nos vendo ou apenas nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Hoje um dia especial aqui, estou recebendo um ídolo, um grande amigo, multi-instrumentista, cantor, diretor musical, ator, dispensa apresentações apesar dessa apresentação, meu grande amigo Sérgio Pererê. Seja bem-vindo, irmão. Maravilha, cara, maravilha. Grande prazer estar aqui com essa moçada massa aí, bom demais. Tamo junto. Essa moçada aqui é do curso de produção audiovisual do Senai, em parceria com a gente aqui. Bicho, vamos trocando ideia aqui. Queria que você falasse, porque esse podcast aqui, muita gente que nos conhece, um abraço pra todos, mas também muita gente que não nos conhece. Queria que você falasse um pouco lá. Eu tava vendo esses dias, cara, é a banda Avone, né, bicho? Cara, o primeiro trabalho. Foi a primeira assim, banda. Porque nós que somos da geração ali, final da década de 70, pô, você tinha o quê? Você não tinha nem 20 anos. Não, banda Avone eu tinha 16, 17 anos. Nossa, que maravilha. Foi seu primeiro trabalho, assim? Na verdade é o seguinte, é o primeiro trabalho que, por exemplo, o primeiro trabalho que eu tive alguma coisa de mídia, né, que dá entrevista pra televisão, que teve algum show, assim, né, mais bancado mesmo. Mas eu comecei muito novo, né, cara? Eu comecei a minha história, olha que engraçado isso, comecei com 6, 7 anos, porque meu pai tinha lá 2 violões. A gente era uma família muito pobre, mas tinha 2 violões. Né? Faltou de tudo, cada coisa em algum momento, mas a música nunca faltou lá em casa. Tinha 2 violões, tinha um rádio da Motorrádio, aquele quadradão de madeira, sabe? Então tinha música, tinha fita de valsa vienense, tinha um gravador, não toca-fitas. Então meu pai, ele fez um concurso que quem aprendesse a tocar o violão primeiro ganhava um violão. Um dos violões, um era dele, e aquele outro ia ser de quem aprendesse a tocar. Então ficou todo mundo querendo tocar o violão e tal. Eu, na verdade, na época, eu achava que a minha coisa era desenho. Então eu ficava falando, não quero mexer com violão, não. Isso com 6, 7 anos? Com 6 anos. Só que aí, no meio do caminho, eu falei, cara, deixa eu experimentar também, né? Tá valendo o violão, né? E aí foi isso, foi muito tranquilo, de eu ir pegando o violão e sentindo, quando eu vi já era meu. Então o violão, ele chegou, aí depois foi chegando o birimbau, as coisas foram chegando, né? Eu falo muito que quando meu pai cantava seresta, então a seresta, a valsa, o tango, o bolero, isso foram uma coisa que me pegaram muito. Então, ou seja, a coisa mesmo começou nessa faixa, entre 6 e 7 anos. A banda Avone foi, né, mais já no final da adolescência, onde eu desenvolvi uma paixão grande pelo blues e pelo rock progressivo. Olha só. Que foi uma coisa que me pegou muito. Eu ficava escutando umas coisas, né? Renaissance, o próprio Queen eu sempre gostei muito. E as coisas de blues. Aí eu ficava escutando Johnny Hooker. Criei uma admiração muito grande pelo Robert Johnson, pela música e pela história. E comecei a perceber uma semelhança do blues com as coisas daqui. Sim. Porque nessa época, na adolescência, eu já conhecia também as coisas afro-brasileiras e afro-mineiras. Aí então eu falei, cara, como é que negócio? O blues, ele parece com as coisas que nós temos aqui, umas linhas melódicas e tal. Então foi isso, né? A banda Avone foi um momento disso, onde eu tava nessa viagem do blues e rock progressivo. Mas era tudo autoral também. Eu compunha coisas nessa pegada. Com essas influências, né? Você teve outra também nessa época, foi Pedra de Tucum? Aí o Pedra de Tucum veio depois ainda, né? Veio depois? É o quê? Meio da década de 90 ali? Pedra de Tucum é a década de 90. Quando... A Avone também foi no início de 90. E a Pedra de Tucum foi no meio, né? De 96, 95, 96. Que aí já era MPB. Que aí a gente já cantava coisas da MPB mesmo. O legal de tudo é que
eu ainda, esses trabalhos todos, eu considero assim, que eles não eram ainda a minha carreira. Eles eram laboratório. Sim. É igual, eu até lancei um trabalho, um álbum em vinil recentemente, onde eu comemoro 25 anos de carreira. Aí várias pessoas, até da minha família, poxa, mas você tá comemorando 25? Mas na verdade tem 40. Eu falei, pois é, mas eu não vou sair falando que eu tenho... Eu não tenho nenhuma... Você fala, seriam 25 anos de registro fonográfico? Não é de registro, é de 25 anos onde eu de escolha definitiva. Entendi. De uma carreira solo. De eu falar assim, olha, é isso mesmo, eu não volto atrás. Entendi. Eu decidi não voltar atrás. Ainda bem, gente, que ele não voltou atrás. A partir dos anos de 98. Porque, por exemplo, até então, ali eu tava fazendo as coisas, mas poderia ser que, sabe, tinha essa coisa, será que vai dar? Existia ainda isso. A partir de 98, eu falei, olha, não existe não dar certo. Eu não vou parar. O mundo pode acabar, a casa pode cair, mas eu já fiz a minha escolha, né? E você sabe como é que é fazer escolhas. Quando você fazer escolha, é arcar com todas as... É o risco versus o retorno, versus a vontade, isso, a montanha russa, né? Tá disposto a lidar com todos os perrengues que vão vir. E tem uma coisa que é louca, cara, que a gente se dispor a lidar com os perrengues também é sinônimo de abrir o coração para aceitar as coisas boas. Sim. Qualquer coisa boa que chega, eu falo, opa, recebo de coração, porque na hora que veio o perrengue eu acolhi ele do mesmo jeito. E essa escolha, ela passa muito justamente por causa dos perrengues, porque se não tivesse perrengue, nem se eu escolher ia ser tão natural, né? Era só alegria. Você escolhe justamente que você sabe assim, eu escolho enfrentar os perrengues. Exatamente, quando você faz a escolha, é justamente quando você está disposto a arcar com as consequências e é claro que uma coisa que hoje também, depois de tanto tempo caminhando, eu aprendi também, tem alguns exercícios mentais no nosso processo de trabalho que são bons, né? Porque às vezes você fala assim, eu vou escolher porque eu sei que tem sacrifício. Não, de repente o sacrifício vai acontecer mesmo. Mas então assim, escolhe pela coisa boa, porque aí você vai vislumbrando o bem no meio da coisa. Vislumbrando o sucesso, vislumbrando a alegria no trabalho. Agora, o coração vai ter que estar aberto para quando as coisas não boas vierem, a gente não perder o amor, não perder a paixão, porque é possível. Eu acho que qualquer pessoa que é da arte, não só da música, mas como de qualquer área, sabe do que eu estou falando. A gente é convidado a desistir todo dia. Todo dia eu acordo e falo, mais um dia, cara, eu dei conta, então é muita vitória. Quando alguém me pergunta, poxa, como é que você tá? Eu falo, cara, eu tô feliz pra caramba. E é verdade, porque a cada dia que eu acordo, eu renovo essa escolha. E não significa que alguma coisa muito boa aconteceu no dia anterior. Não, depende. Mas quando eu acordo, abro o olho e falo, poxa, mais um dia eu dei conta e tô com luz para produzir, para fazer. Então, é vitória diária. Isso é um preenchimento, como diz, o preenchimento é interno, né? Isso interno, é uma coisa que vem de dentro. Isso na sua música, ela é muito... Isso conflui também com a sua energia. Tem a ver também com as suas influências, né? Essas misturas, igual você falou. O seu trabalho também, ele tem uma característica de quem vê de fora e quem te conhece sabe, a questão do sagrado, a questão da ancestralidade, mas também somado com as experimentações que você faz. Você uma vez me falou, que eu nunca mais esqueci, que a ancestralidade é aqui, né? Porque as pessoas têm mania de relacionar a ancestralidade sempre com o passado. Isso é uma lição que eu nunca esqueci. Isso está muito presente no seu trabalho, né? Essa característica. Esse entendimento de que a ancestralidade, ela não é o passado, é um negócio muito sagrado, né? Eu pensar no sagrado dentro de um entendimento africano, de um entendimento, sobretudo, banto, ele te faz entender que a ancestralidade não é atrás, né? Não está ligado diretamente a quem veio antes. Não só isso. A questão é um eixo
é o eixo do que eu sou, né? É até uma coisa bonita dentro do Quimbundo, né? Que é um povo de Angola e Congo antigo, que chegou muito aqui. Aqui no Brasil nós temos muita herança quimbundo, né? Tem Deus, o que seria Deus para nós é Nzambi. Só que a tradução não é necessariamente Deus. Nzambi é o ancestral mais distante. Ou seja, Deus, na verdade, não é o passado. Deus, ele, em qualquer religião, Deus não é o passado. Deus ele é esse eixo todo. Ele está em tudo, então ele é o eixo. Então, o pensar ancestralidade é muito parecido com pensar Deus. Sim. Porque é uma coisa que está aqui. Então, assim, ele está presente em cada um. Eu costumo falar, o meu ancestral, ele está no meu filho, ele está no filho do filho do meu filho. E eu também já sou um ancestral de quem está chegando, né? E esse ancestral, essa ancestralidade está presente quando eu canto. E aí vem esse sagrado, né? Eu cresci muito nesse ambiente mesmo, da cura, né? Da devoção de modo bem amplo, né? Igual quando alguém me pergunta qual que é a sua religião. Hoje não tem como... Eu não consigo falar uma religião específica, mas eu tenho eu venho desse sagrado afro-brasileiro, né? Que misturou com tanto de coisa. Misturou com várias coisas que eu fui vendo no meio do caminho também. Mas é isso, a minha arte ela é pautada por isso, por esse sagrado, né? E transmite uma palavra, a religiosidade, que ela é bem diferente de religião, né? Às vezes as pessoas confundem religião com religiosidade, né? É diferente. Um negócio que hoje eu costumo falar até, é que a arte, ela é a religião mais potente que tem. Porque a arte, ela digo assim, entre qualquer coisa, né? Pensando em espiritualidade, qualquer coisa. A arte é o suprassumo da espiritualidade, porque ela consegue te conectar com o bem, com a luz, com o sagrado, com a esperança, com o amor, com tudo. E ao mesmo tempo com a mente, com o questionamento, com as problemáticas. Ela consegue te trazer para todos esses lugares sem dogma. A arte, na verdade, não te cobra nada. Uma vez eu ouvi uma frase de um grande pensador, que eu não lembro qual é especificamente, que é a música é a manifestação humana mais próxima do divino. Eu só corrigiria que assim, não é o mais próximo do divino, ela conflui com o divino. Ela é a própria divindade em si. Exatamente. Que é, né, sem ter essas escalas de... E a arte, né, de modo geral, porque vamos pensar em religiões, quaisquer religiões, elas são a expressão de toda religião no mundo é artística. Toda. Porque ela vai se dar através do canto, da literatura, do teatro, no bom e no mau sentido. Mas toda religião vai ter isso. Qualquer religião, a expressão dela é arte. Sim. Só que aí ela vai direcionar para um credo que vai... Aí vem a parte que a arte... Aí quando eu falo que a arte ela é o suprassumo, porque elas vão ter um partido, né? As religiões elas se colocam no lugar de partido. Sim. Quase que partido político. Uma defende uma coisa, um defende meu Deus. Não, meu Deus é que é mais legal. É o meu que é mais legal. Ou não, o meu é mais legal que o meu, inclusive, faz isso. O meu faz isso, o seu não faz. Mas a expressão das religiões é artística. Todas elas têm música. E tem algumas que são bem completas, que tem música, dança, teatro, literatura e gastronomia. Uma amálgama de arte. Ou seja, as religiões têm isso. Então, assim, a expressão das religiões é artística. Né? O que vai diferenciar é que elas têm esse lugar de partido. De você ter que vira uma coisa que aí contradiz totalmente o que é o sagrado, né? Sim. E a arte é o sagrado puro. Ela é o sagrado puro. E você, nessas andanças que você teve pelo mundo, você já visitou vários países, você percebeu essa transcendência, assim, igual você foi na China, você foi na Áustria,
Vários países africanos, né? Moçambique e tal. Angola, você já foi na Argentina. Você foi como o artista, né? Você sente que a sua arte, ela atravessa essa questão até mesmo cultural. Você sente que vira como se fosse um inconsciente mundial, assim, através da música, apesar de passar pela sua característica individual, que muita gente... em vários outros países dão muito valor para isso também, né? De se interessar pelas coisas regionais e tal. Conta um pouquinho para nós dessas andanças suas em relação a isso e também culturalmente. Ué, cara, o legal é essa coisa de rodar o mundo levando a arte da gente, que você vai criando uma consciência sobre si próprio, né? Tipo, poxa, como é que a minha coisa, o que meu vai conseguir chegar nas pessoas de tal lugar? Que muitas vezes não entendem a língua portuguesa. E eu tive muita surpresa, né, em várias situações, e ao mesmo tempo que eu tive surpresas, eu fui aprendendo a fazer algumas coisas que conseguissem me aproximar dos públicos de outros lugares. Por exemplo, quando eu fui a Moçambique, fazer show em Moçambique foi maravilhoso, porque lá eles falam português. É um país africano que fala português, então, e eles são muito ligados na poesia. Eu, quando fui fazer show lá, eu pensava, o pessoal vai ficar muito ligado no ritmo, na sonoridade. Não, eles são muito ligados do que está falando. A África tem isso. Eles são muito atentos ao qual é o assunto, sabe? Porque tudo para eles tem um sentido. Né? A gente às vezes ouve aqui os cantos africanos, a gente se encanta pela sonoridade, mas eles lá se encantam com o assunto e como esse assunto é colocado. Então, cantar em Moçambique foi muito legal, pelo fato de ser um país que fala português, que logo depois do show, era um festival enorme, aí as pessoas vinham perguntar para mim, cara, como fizeste dessa letra, isso está a contar a história da minha vida, porque as pessoas se identificavam muito com as letras. Sim. Os comentários não eram sobre o canto, não era, mesmo porque Moçambique o povo canta pra caramba. Sim. Eles não estavam tão, eles acharam legal o canto, mas eles ficavam mais impressionados com a letra. Entendi. É surpreendente. Eles enxergavam todo, mas a individualidade ali da temática. Da temática. Né? Eles inspiravam muito nisso. E ao mesmo tempo teve a experiência legal quando eu fui pra China. Poxa, lá eles falam mandarim, que é uma língua muito diferente da nossa, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas. Olha que legal isso. Eu fui sacando que algumas coisas, durante os dias que eu fui ficando lá, eu fui ouvindo eles falando e fui arriscando a pedir para eles cantarem comigo alguns refrões. E a moçada cantava, porque tem uma música minha que chama Aroeira, que fala: Aroeira, Aroeira, minha comadre não me queima. Aroeira, Aroeira, entrei na mata da Jurema. Aí eu fiquei ouvindo um pouco a sonoridade do mandarim. Falei, cara, eu posso estar viajando, mas eu sinto que tem algumas palavras e alguns refrões de música minha, quando eu pego um pouco do sotaque bem brasileirão, que tem a ver. Essa, por exemplo. Aí eu pensei, vai ser difícil eles cantarem esse refrão inteiro. Mas se eles cantarem Aroeira, 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 vai ser quase como se estivesse falando em mandarim. É verdade, interessante. E não deu noutra, velho. Então, assim, nos shows eu pedia pra eles cantarem comigo isso. Pra eles cantarem só isso. Aroeira, Aroeira. Aí eu vinha, minha comadre não me queima. Eles diziam, Aroeira, Aroeira. Bicho, então foi eles cantaram, ou seja, não parecia nem que tinha sotaque. Sim, a fonética. Porque ali, a fonética coisa... Que legal. Porque eles falam Nin Hao, Nin Haumá, Nin Mahaumá, Oia Tuele Machuá, Oia Negã, entendeu? Tá e é muito louco, porque isso aí linguisticamente é tão lá atrás, porque
nem da mesma raiz linguística vieram, né? O mandarim do português, do latim. Não tem nada a ver, mas só que eu falei, bicho, só que encaixou. Pois é, a música é uma linguagem universal. É, exatamente, é porque a sonoridade da língua tinha algum... Igual, por exemplo, no mandarim você quer falar, eu quero aquilo, você fala oiá negã. Oiá negã, né? Oiá quer dizer eu quero. Uhum. Oiá, no Yorubá, é o nome de uma divindade. Sim. Né? Tem as suas... E ao mesmo tempo, aqui em Minas Gerais, quando eu falo que eu quero olhar, eu falo, eu quero olhar. Uhum. O mineiro, como ele diminui as coisas, né? Olha pra lá, olha pra cá. É Então, o mesmo Oiá, que no Yorubá é o nome de uma divindade, é o nome de um rio, é Oiá no mandarim, que é eu quero. E lá, Oiá, eu quero, Opuyá, eu não quero. Você chega na China, a primeira coisa que você tem que saber falar é Opuyá. Quer dizer, eu não quero. Porque os caras vão te vender, eles querem te vender tudo assim, aí você tem que falar Opuyá, Opuyá, Opuyá. Aí eu falei, bicho, essa sonoridade vai ter a ver. Então, essa viagem de pensar na sonoridade virou uma viagem minha, de chegar nos lugares, tentar entender a sonoridade, e ver o que eu vou fazer. Aí, teve alguns shows que eu fiz em países que eu não falava a língua e que eles também não falavam a minha língua, que aí eu comecei na China, eu cheguei a experimentar um pouco disso. É de tentar cantar alguma coisa onde eles não precisassem entender, que não tivesse letra. Quando eu faço show fora, eu faço muito isso, de fazer umas coisas, tipo, fazer uns negócios, tipo... Essas, porque são coisas que eu vou estar dizendo uma coisa sem precisar de letra. Entendi. É isso aí que você fez. O pessoal tá todo babando aqui, né, gente? Isso aí que você fez, você fazia nessa troca também, igual você fez no refrão, ou era mais assim? Não, aí era mais troca, contemplativo. né? Não, aí é mais contemplativo, mais pra eles pararem e ver. É, porque também, gente, quem que vai conseguir fazer isso? Difícil, né? Mas fazem, mais fácil. Né? Mas não assim de supetão, né? Supetão não, mas hoje, eu até, às vezes, quando eu tô com tempo, eu até fiz uma live um dia ensinando a fazer essas coisas, assim. Legal. Meio que quebrando o mito disso, né? Mas o que acontece? Então, isso são recursos que eu fui desenvolvendo para chegar em países que o pessoal não vai entender minha língua e eu não vou ficar também fritando de ficar cantando coisas que eles não vão entender. Sim. Eu tenho que dar para eles uma outra coisa, eu tenho que acolher eles de outro jeito. Cria uma identificação ali de alguma forma. Porque eu fazendo alguma coisa que vai contar mais com a sonoridade, eu tô falando numa língua que pode ser para todo mundo. Sim. Aí volta naquilo que a música, ela já é uma linguagem universal, né? E aí, ou seja, eu não preciso que as pessoas venham para o meu partido. Nesse caso, o partido é a língua. Eu não preciso conversar isso através da minha língua. E outra estratégia que eu inventei também, que tem funcionado também legal, é de, às vezes, colocar um trechinho de uma outra língua numa música. Ou, às vezes, colocar uma palavra, colocar um título e colocar uma palavra na música que ela, na verdade, eu estou falando em português ou estou falando no mineirês, mas a palavra, ela remete a uma outra palavra de outra língua. Tipo, por exemplo, tem uma música que chama Why. Só que eu escrevo Why do inglês. Sim. Só que, na verdade, é o Why, é o Why do mineiro. A música está falando de um sentimento, ela fala do sentimento das pessoas que perderam entes queridos, né, no crime da Vale, em Brumadinho, Mariana. Sim. Mas eu tô falando why no inglês, então aí fica essa mistura que a música fala, why, não vejo peixes nesse rio, why, o coração tá tão vazio, why, hoje eu senti saudades do meu pai. Então ela tem os dois why. Então se o cara é americano, é inglês, de algum país que fala inglês, ele vai saber que a música tá tendo um questionamento, porque tem esse why, como é uma coisa que ele entende, ele vai falar, opa, essa música tá falando disso. Sim. Mas o mineiro, ele vai saber que essa música tá falando de uma coisa, de uma questão nossa aqui de Minas Gerais, né?
Então a língua permite isso, né? Tem uma outra música minha também, que o nome dela é Woman. Só que eu tô falando de uma divindade feminina, né? E eu canto Mãe, que é bem o mineiro chamando pela mãe. Então dá essa... Quando eu canto essa música no país como o Canadá ou os Estados Unidos, as pessoas elas vão saber que eu tô falando de algo ligado a uma energia feminina. Eles não vão entender a letra, mas eles sabem que eu tô falando de uma coisa feminina. Então são pequenos códigos. Faz uma conexão ali, né? né? Então são pequenos códigos que eu venho criando para eu conseguir chegar em outros lugares e conseguir cantar e as pessoas ficarem comigo, não ficar naquela solidão do artista no palco, né? Sim. E você tocou também mais, você tocou na Áustria, na Espanha, naquele núcleo europeu ali. Suíça, também chega, sua música chega de uma outra forma, assim, tão intensa quanto, mas lá, assim, eu imagino o público de lá é diferente do público de um festival em Moçambique, por exemplo, ou não? Olha, é diferente. É diferente porque teve essa coisa que eu falei, Moçambique me surpreendeu nesse lugar de que a poesia lá para eles é muito importante. Moçambique é muito ligado na poesia, na palavra. Angola também, eles são muito ligados na palavra, no que você está dizendo. Quando a gente chega na Europa, eles se comovem mais pela estética. Sim. Eu vejo muita gente, por exemplo, o Festival de Montreux. Tem muita banda que prepara um show específico para aquilo. E geralmente quando tem uma conexão com elementos mais jazzísticos ou mais próximos da música universal, eu vejo que alguns fazem de forma magistral. O Gil abriu um caminho muito legal ali, os primeiros shows dele com o Pepeu Gomes, o próprio Milton, cada um que foi lá, ele foi com o Wagner Tiso, com o Nivaldo Ornelas, com o Luiz Alves e Delmiro. Depois cada um voltou lá para fazer o próprio show. A sua história. Então tem essa coisa muito também que eles gostam do Brazilian Jazz e tal. Mas eu sinto que os mais genuínos, quando vão com a estética própria e chega nesses lugares, é interessante, porque, pô, quem não gosta, você dá igual, às vezes a gente vai num show gringo ali, só da pessoa falar obrigado, a gente sente um quentinho, né? Tem muito dessa coisa também. Aí quando você foi nesses lugares, você não teve essa preocupação, você foi o seu genuíno, mas tem essas pinçadas que é muito interessante, né? Mas eu sempre rodei muito com a minha cara mesmo, assim, né? Mesmo porque eu acho que eu não saberia fazer muito diferente, né? Então, aí é legal, por exemplo, quando eu toco na África, é legal porque eles estão vendo uma coisa diferente, porque eu não sou africano, eu sou um descendente, então o que eu faço já tem algo que vem de lá misturado com uma outra coisa que é brasileira mesmo. Então, para eles é muito interessante. Eu sempre tenho uma relação muito boa, não só, por exemplo, quando eu vou para país africano, mas também quando eu toco em países que tem muitos africanos, igual tipo no Canadá. No Canadá, eu fui tocar em Montreal algumas vezes. O Canadá é um país que eu mais fui. Mas Montreal é um lugar que eu fui mais vezes lá. E lá tem muita gente de vários lugares da África. E a moçada fica muito, gente do Congo, gente do Senegal, do Mali. E a moçada, eles ficam muito impressionados, eles acham muito, muito diferente. Ao mesmo tempo, eles sentem também uma semelhança, né? Eles percebem a semelhança, mas eles acham legal, e pensam, poxa, que legal isso no Brasil, que vontade de ir no Brasil, queria conhecer isso, porque é outra coisa. Só que eu misturo a minha música tem Brasil, tem África e tem algumas outras Américas também, né? Tem um pouco da coisa latina no meio. Então é um negócio que é uma mistura doida. Por isso os africanos acham muito legal. Eles não gostam de tocar comigo. Eu tenho alguns parceiros, né? Tem o Zal Sissoko, que é um senegalês que toca cora, que é um grande parceiro musical. O Zal, na verdade, ele gosta da nossa diferença. Ele acha legal essa coisa minha brasileira misturada com a coisa dele. Já aí tem outro parceiro meu também, que é o Mumbaná, que é um músico
da Guiné-Bissau, que ele é cantor, multi-instrumentista, o Mu já gosta da nossa semelhança. Ele acha que a gente tem muita coisa, a gente se parece muito. Então, a minha relação com cada artista parceiro meu da África é meio que ou pela semelhança ou pela diferença, né? Sempre é interessante. Mas aí eu viajei, né? Que é bom. Mas a sua pergunta tem a ver com essa coisa dessa forma de chegar nos lugares, né? E eu sinto isso, eu sinto que cada lugar acolhe a gente por alguma razão, né? Eu sinto que a Europa, ela tem de modo geral, assim, a Europa tem um encantamento pela estética da música brasileira. Tanto que você chega lá fora, você vai ver, às vezes você vai num país nada a ver, e lá tem uma mostrada que tem uma escola de samba, né? E é apaixonado com samba. Na Áustria, eu fui tocar numa cidade chamada Freistadt. E foi muito legal essa história, essa cidade. Que lá tem uma escola de música, bicho. Aí eu dei uma oficina. E aí uma menina, aluna super jovem lá, veio me perguntar sobre um compositor que é o Geraldo Pereira, que é um compositor mineiro. Eu falei, caraca, que doido. Ela me perguntava, porque nunca aqui no Brasil, a única pessoa que falava comigo sobre Geraldo Pereira era meu pai. Tem uma antena bem... Então, assim, eles queriam saber do Cartola, sabe? Teve um cara que apareceu lá com uma partitura de uma música do Cartola, ele querendo tirar uma dúvida. Eu falei, poxa, sabe, coisas assim. Eles são apaixonados por uma coisa nossa que às vezes o Brasil não tá tão ligado. Isso aí eu costumo repetir. Tem músicos, por exemplo, que eu sou muito fã, Ayrton Moreira, Deodato, os caras que foram pra gringa muito jovens. Eu costumo assim, você atravessando o sinal da Praça 7, você pisa no pé dele, não pede nem desculpa, e lá o cara é reverenciado. Ninguém conhece Ayrton Moreira. E eles têm uma antena mesmo, assim, um interesse, e às vezes precisa da pessoa fazer um sucesso fora. Isso em vários âmbitos, né? Até a gente aqui em BH, às vezes se você vai lá e faz um sucesso ali nacionalmente, Rio, São Paulo pelo menos, quando você volta, as pessoas daqui veem com outros olhos. O próprio, né? Sérgio Mendes, cara. Sérgio Mendes é um sucesso fora nacional. O Ayrton Moreira tocou com grandes nomes. Toca, né? Ele tocou com o Miles Davis na Ilha de Wright, ele fez grandes coisas lá. Tem o Paulinho da Costa, que é um cara também que toca com todo mundo. Mas aqui, eles podem vir aqui e dar rolê na rua. Assim, pode tranquilamente. É interessante demais. Por falar em vir aqui dar rolê na rua, esse seu rolê, essa sua representatividade, a chancela que você tem, né? Através do seu talento, obviamente. Isso, pra nós aqui, e inclusive, gente, eu vou falar, é um prazer ser seu conterrâneo e contemporâneo, é um privilégio. É um prazer mesmo. E aí, tipo assim, eu vejo, só de trabalhos que eu participei, recentemente você gravou uma música com a Júlia Tizumba, com a Marimbando. A gente tá sempre colando com o Roger. Eu sou o produtor dos discos dele, eu toco guitarra, você tá sempre colando o disco do Roger. Você já me deu a honra de participar do disco do Cromossomo Africano. Isso assim, eu tô falando de 3 projetos que tem uma relevância, mas são projetos totalmente independentes, que estão enraizados aqui em BH. E você faz muito isso, né? Você, quando tem essa conexão, você participa, você conflui, né? Isso aí é uma característica muito valorosa sua, mas eu sinto assim, é uma coisa que é muito verdadeira, né? Não tem essa coisa meio de identificação. Então, só aí que eu já falei, são 3 estilos diferentes, né? Você tem essa característica também, que a sua música, ela se adapta, talvez não seja a melhor palavra, mas ela conflui com várias coisas, né, bicho? Mas é porque eu acredito que o viver de arte não pode ser diferente, né? É claro que... Porque sozinho a gente já é. Existe uma solidão no fazer artístico, né? As pessoas costumam falar, não é solidão, é solitude. Mas teve uma menina um dia, uma poeta, Júlia Elisa,
que eu achei legal comentar sobre isso. Ela falou assim, eu não sei se precisa ficar falando que é solitude. Tem solidão, sim. Não significa que ela tem que ser um sofrimento. Mas existe, sim, uma solidão no fazer artístico. Só que, se já existe essa solidão, então a gente não precisa ficar cultuando ela o tempo todo. Se tem a chance do encontro, então a gente tem que aproveitar também, né? Você não tem que forçar os encontros, porque eu acho que o encontro se forçou, ele vai ser falso. Transparece. Mas essa coisa de perceber onde eu posso ir, sabe? Isso é muito legal. Então a minha carreira ela é muito cheia de encontros inusitados. Por exemplo, eu falei do Zal e do Mu. São dois caras, um do Senegal e um de Guiné-Bissau. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, aqui, tem o Tizumba. Tizumba, a gente é parceiro até o osso, é impressionante. E nós somos muito diferentes. As pessoas, quando falam de mim, do Tizumba, falam, legal, eu pensei em te chamar, mas ao mesmo tempo não sei se chamar você ou Tizumba. Eu falo, pode chamar os dois, porque é muito diferente. Se vai ter um festival, não precisa escolher se vai chamar o Pererê ou o Tizumba, porque não tem nada a ver. Sim. O que nós temos é justamente a gente é muito amigo. Então a gente consegue trabalhar junto muito bem. Sim. Mas são trabalhos muito distintos, sim, sabe? Às vezes eu fico tentando dar vontade de fazer uma nota no jornal e falar. A gente brinca com isso, né? Pererê não é Tizumba, Tizumba não é Pererê. Dá uma música isso aí. O que a gente tem em comum é a melanina e a nossa relação mesmo de amizade. Mas é muito diferente. E as pessoas não entendem, olha que doideira, né? As pessoas não entendem que ficar associando a gente demais tem um quê de racismo, né? A pessoa me vê cantando, cara, eu lembrei do Milton. Pô, não tem nada a ver. Sabe? Eu falo, olha, é a melanina, pode ter certeza, né? Quando eu falo da coisa do Tizumba, porque a gente é muito parceiro, mas muito parceiro mesmo. E o que une a gente, às vezes, é muito mais a diferença do que a semelhança, né? E aí, olha que doideira, como é que é minhas coisas. Aí eu tenho outro parceiro, que é um cara que a gente, né, até fizemos um show recentemente, que é o Marcos Viana. Sim. Que não tem nada a ver, sabe, com o Tizumba. E acabou que, pelo fato de eu ter essa parceria com o Marcos, eu acabei aproximando ele de Tizumba também. Acabei aproximando ele e o Zal, que é do Senegal. É porque acaba que a moçada do samba aqui, né? Eu tô sempre colando com a moçada do samba, né? A Manu Dias, por exemplo. A moçada do hip hop, né? Eu criei um trabalho chamado Bala da Palavra, onde vem matéria-prima, Douglas Jean, Ohana, sabe? Então é um negócio que eu não vejo muito limite. Bala da Palavra ainda tá... Cara, o Bala da Palavra, na verdade, o que acontece? É um projeto delicado, que para ele seguir, precisava que talvez... eu não sei, que Minas Gerais conseguisse dar um valor maior para a cultura. Abraçar mesmo. Porque o que é o Bala da Palavra? Não é... É claro que agora a gente pode pensar em fazer um projeto, né? Porque esse ano é 10 anos de Bala da Palavra. Nossa, tem 10 anos já, né? O primeiro foi em 2013. Não é uma banda, né? Bala da Palavra é um projeto. É uma coisa itinerante, que sempre muda as pessoas. Ele sempre traz alguém do universo do hip hop e músicos, cantores, cantoras, instrumentistas de outras áreas e vira essa coisa. Eu falo que o Bala da Palavra é uma plataforma de estudo da música brasileira. Sobretudo de música brasileira que tem o discurso político. Né? Porque o Bala da Palavra é um projeto onde canta-se, faz releituras, né, de João Bosco, Cartola, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque, Gonzaguinha, vários compositores da música brasileira, mas sempre com músicas que têm alguma coisa política. Entendi. Por isso que é Bala da Palavra. Sim. Porque a palavra bala, a palavra jongo, quer dizer bala.
E o jongo, na verdade, ele tem essa coisa de que as músicas têm um desafio ali. Sim. A bala do jongo é aquilo que você atinge com a palavra. E dentro da nossa cultura aqui, da herança africana do Brasil, isso é muito presente. Sim. Você ter a palavra como uma forma de se colocar e tal. Expressão forte ali, então, né? o bala da palavra é por causa disso, por causa dessa força que está no repente, que está nos desafios. Mas aí é isso, o bala da palavra é uma mistura muito legal. E para mim é muito legal que essa coisa de poder estar no trabalho sem estar no palco, né? Uhum. Sem estar no... Eu acho muito rico poder jogar nesse lugar, onde poder ver a moçada e conseguir ajudar o artista a colocar o melhor dele no coletivo, sabe? Porque isso não é simples, cara. O coletivo é muito difícil. É muito difícil. Né? Coletivo, a tendência de ficar ruim é muito grande. Mas o olhar de fora consegue fazer todo mundo ficar visível sem fazer força, né? Então, eu gosto desse lugar também. Isso me lembra quando eu te apresentei, dentre outras coisas, multi-instrumentista, cantor, diretor musical. E é bem isso que você acabou de falar. O diretor musical enxerga Fora de fora, o assim, todo. Você fez vários trabalhos já de direção, né? Aham. Depois nós vamos chegar lá também. Eu quero, mais ou menos, a gente já tá chegando no fim. Mas a gente que tem que fazer uns 3 podcasts Não, com o Pererê. a gente marca outro, com certeza. Eu queria que você falasse desse seu lado de diretor musical, que é bastante interessante, pegando um gancho com o que você acabou de falar, e depois a gente vai entrar no seu lado ator também. Direção musical você andou fazendo recentemente e de várias formas de direção diferentes, né? Várias formas. É porque, na verdade, é tipo assim, né? Na verdade, é aquela coisa de você começar a ir fazendo a sua história e aprendendo com a sua própria coisa. E eu tenho um diálogo com o cinema, com o teatro, então eu fui buscando recursos, né? Com cada trabalho que eu fiz, com cada direção que eu recebi. Eu acho que isso tem uma coisa que é legal. Quando a gente é dirigido, a gente está tendo a chance de aprender alguma coisa. Que às vezes o artista fala assim, não, eu não quero ser dirigido por ninguém, não, o que eu mesmo faço. Cara, a melhor coisa é você deixar alguém te dirigir, porque aí você vai, é o olhar de fora. O olhar de fora muda tudo, assim, com a direção mesmo cênica, também de como é que você se importa no palco, faz toda a diferença. Então, por causa da relação com o cinema e com o teatro, eu fui sacando algumas coisas do tipo, entendendo melhor isso, sabe? Esse lugar. Porque às vezes o músico pensa que é chegar e tocar só, e às vezes não. Né? E também, quando fala direção, o pessoal às vezes pensa que direção é alguém chegar e te falar o que fazer. Não. Às vezes a direção é só dar um nozinho no fio. É o próprio nome, mais ou menos, que diz. Às vezes, um coletivo tá com vários caminhos na cabeça, você sugere, ó, que tal essa direção aqui? É uma direção, literalmente. Direção mesmo. Não é fazer a coisa, sabe? Acontece que foi acontecendo umas coisas interessantes de vários trabalhos que eu fui chamado para fazer, aí as pessoas acabavam me falando, pô, cara, será que você não dá uma dirigida? E essa dirigida no sentido de amarrar mesmo, isso começou com... Não é que começou, mas uma coisa que foi muito legal foi o meu convívio com o João das Neves. Sim. E a Titane, né? A Titane me chamou para um projeto chamado... Ia chamar Exercício Número 1. Se chamou Exercício Número 1. Onde era com vários artistas, era uma oficina e tal. E isso foi virando... Era uma oficina que tinha a Titane, João das Neves, a Irene Ziviani, trabalhando a parte corporal, e eu entrando ali, cuidando da coisa de ritmos e tal. Só que aí no meio do caminho, isso foi virando um espetáculo. E as músicas eram minhas, eu era o compositor da coisa, mas aí no meio do caminho eu fui virando diretor musical. Porque aí tinha uma coisa que envolvia um grupo grande, tinha coro, mas esse mesmo coro tocava, né? E eu comecei a pensar em instrumentos que eles tocassem, que ia conseguir, não ia suprimir a voz para poder cantar acústico e tal.
Então, e isso foi abrir minha cabeça para poder pensar. Já tinha feito outras coisas antes, mas aquilo ali foi me dando uma coisa de pensar nisso, de trazer um coletivo para o palco, como é que você pensa para microfonar isso e tal. E o convívio com o João das Neves, que o João ele era um grande diretor de teatro. E conseguir dirigir junto com o João, isso é tipo assim, eu já estava começando ganhando um prêmio. Entendi. Porque prêmio para mim é isso. Prêmio não é, na verdade, eu ir lá e aí vai ter uma equipe de jurados que vai falar que esse é o melhor. Mas prêmio, tem alguns trabalhos que eu já fiz na vida que são prêmios, né? Trabalhar com o João das Neves é um prêmio. Sim. Né? Dirigir junto com ele é um prêmio. Ser dirigido por ele é um prêmio, né? E assim como tem esse trabalho, tem vários outros. O Tizumba, por exemplo. O Tizumba, ele desenvolveu comigo assim, uma relação de confiança muito grande, que sempre quando ele me chama para uma coisa, ele já deixa a direção musical na minha mão. Legal. Mas isso é por causa de uma confiança que já vem de muito tempo. Né? Você faz direção musical, direção artística também, tem a coisa técnica, tem a coisa lúdica, artística, tem, igual a gente tava falando, tem vários tipos de direção, tem vários né? tipos de direção. O único paralelo que eu posso traçar é que quando eu faço produção musical, eu penso mais ou menos igual a direção musical. É tipo assim, é servir ao artista. Porque tem muita gente que tem um ego e acha que, tipo assim, é do meu jeito, não. E tem características. Tem coisas que já são prontas, que você vai ou ser um vetor ali de algum desempate, ou vai, quando você vê que tá tudo fluindo, você não atrapalha. Não atrapalha, né? E quando você vê que tem alguma dúvida, você sugere. Tem muita gente que impõe. Eu acho que isso aí, essa característica sua, ser convidado para tipos de direções diferentes, justamente por esse prisma que você criou maior de direção de teatro, de música, de carreira, né? Uma coisa que eu penso assim, com relação a direção e a produção parece muito, né? É diferente, mas parece muito. Porque é isso, o diretor não necessariamente ele tem que ser um expert naquilo que você está fazendo. Ele pode, inclusive, não saber nada sobre aquilo. Sim. Mas ele pode ser um grande diretor no sentido de alinhavar as coisas, de te falar assim, olha, põe essa música depois dessa. Coisa simples assim. Né? Ou te falar, poxa, talvez se você cantasse aquela música usando outro timbre. Uhum. Ou de repente, não, vamos botar uma projeção de uma imagem. Tá? Assim, às vezes é detalhe, não é... Ou tipo, não usa esse microfone nesse momento, sabe? Isso tudo é direção, né? E uma coisa que tem, tanto quando hoje, na verdade, eu tô mais cuidando das minhas coisas. Certo. Né? Porque quando alguém chama a gente para dirigir ou produzir, essa pessoa tem que estar com o coração muito tranquilo. Porque tudo pode dar certo, mas tudo pode dar errado também. Isso existe. Sim. Sabe? E dar errado não significa que deu errado. Dar errado não quer dizer que é um fracasso. E dar certo também não quer dizer que é um sucesso. Pode ser que deu certo agora e aí acabou. Ou pode ser que deu errado e aí você ganha um plus nesse erro para poder... a sua ira ou a sua desilusão te impulsiona. Existe isso. Só que assim, quando alguém me procura, eu vejo que a pessoa tá com a ansiedade do sucesso, do dar certo, eu já saio fora. Eu já falo, não, legal, não é pra mim. Porque eu não posso alimentar essa ansiedade, a palavra é outra, a expectativa. Quanto maior a expectativa que gera frustração. Gera frustração. Eu lembro sempre de uma frase que fala assim, o sonho, né? A natureza do sonho é não ser realizado. A partir do momento... A realização não é mais sonho, é realização. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que tentar manter essa chama, a gente tem que ter a expectativa que gera frustração. Ultimamente eu tenho pensado muito mais na esperança do que a expectativa. Porque a gente, quando fala de esperança, a gente tem mania de pensar naquela coisa, a esperança é a última que morre. Aí você pensa naquela luzinha, ou aquela plantinha que sobrou no meio da guerra. E eu tô pensando ultimamente que não. Eu não quero pensar na esperança como
uma luzinha no fim do túnel, nem aquela última plantinha depois lá no Mad Max. Não, eu tô querendo pensar na esperança como uma chama. Sim, um motor propulsor, né? E aí ela é diferente da expectativa. É tipo assim, não é que eu tô com aquela expectativa do que vai acontecer, não, mas eu tô com esperança. Eu tô me movimentando para que aconteça. Assim, é uma chama viva, para que as coisas brilhem, para que as coisas aconteçam o melhor possível. É tipo, hoje eu estou pensando a esperança como uma forma de jogar luz naquilo que eu acredito. Sim. Sabe? Porque a expectativa às vezes é isso. Assim como nas relações, né? Você espera demais de alguém, mas você não perguntou o que aquela pessoa tem para oferecer. E se você espera demais de alguém, você pode saber que já começou dando ruim. É verdade. Porque você já está cobrando daquela pessoa algo que é você que quer. É você que está querendo, então o problema é seu. É verdade. Ô, gente, eu tô assim, aproveitando aqui, queria saber como é que a gente tá de tempo, porque Pererê é o seguinte, gente, a gente tem que fazer 2, 3 podcasts. Não, a gente fala igual uma matraca velha. Você tem alguma coisa específica que você quer falar? Tem muita coisa. Assim, pra finalizar, então. Eu lancei o vinil, né, que é a História do Mundo, que tá me dando muita alegria até, inclusive. É um álbum onde eu... A história do mundo, na verdade, é a minha história. É um álbum de releituras de mim mesmo. Né, de várias coisas que eu gravei em vários momentos, desde o início da carreira, com uma versão um pouquinho mais para pista. Logo no início, quando eu tava começando a produzir, né, quem produziu comigo, né, foi o Jong. Jong é um grande produtor musical. O Jong, a gente conversou sobre fazer um disco que fosse o pop que eu posso ser. Só que no meio do caminho eu entendi que não ficou pop, ficou porque quando fala pop hoje, se assimila pop como uma coisa muito... Eu entendo o que você quer dizer, porque não é mais o só pop, porque pop você já sempre foi pop de popular, né? Porque eu sou pop. Quando fala pop hoje, envolve o assunto também. E meu assunto ele não vai, por mais que eu crie situações sonoras que vão soar... o João fala uma palavra muito legal, que é beats reconhecíveis a vários ouvidos. Vai ter uma coisa que não vai... que vai ficar muito eu mesmo. Porque a sonoridade... Tem uma sonoridade que ela vai ser minha. Eu posso misturar com eletrônico, eu posso misturar com várias coisas, mas tem uma sonoridade que já é minha e um assunto que já é meu também. Você né? pode chamar de pop pererê. Pop pererê. Pop pererê. É tipo isso. Gente, nós estamos falando aqui do Histórias do Mundo, o último lançamento do nosso querido Pererê aqui. Sempre teve Daniel, inclusive, Daniel Guedes, Richard Neves, já estão intimados a vir aqui participar. Vou entrar em contato com vocês aí em breve. Então eu fiz o álbum, tem o álbum, porque uma coisa é o álbum, outra coisa é o show, né? O show, na verdade, é uma paulada. O show tem uma moçada, um time. Tem esse time aí que é a Cauã, Daniel Guedes e Richard Neves, que estão comigo em muitas situações, né? Mas aí teve uma moçada de sopro, né? Juventino Dias, João Paulo Bochecha. Pô, teve uma moçada. Bochecha, teve Pablo Costa e Thiago Ramos também no sax. Isso no show? No show. E o Jong na bateria também. O show uma paulada. Meu irmão, Luciano Zulu, participando comigo. Puxei ele e falei assim, cara, vem cá. O Luciano, ele foi muito presente na cena do rap nos anos 90 e... Só que aí eu falei, cara, não, vem cá que você vai... Vamos divertir um pouco também, demais, né? Só que assim, História do Mundo... o mundo, na verdade, é o ângulo de onde eu vejo o mundo, né? É um mergulho na minha própria obra. Que, vou te falar a verdade, que eu já estou pensando... Isso aqui ninguém sabe. Nem a minha produção sabe disso. Eu estou pensando em fazer um História do Mundo 2 e 3 e tal. O que vai ser a História do Mundo? Vai ser sempre um momento onde eu vou voltar na minha obra e reler. Né? Então, assim, como ninguém sabe, essa informação pública... Spoiler. Tá sendo só aqui. Ninguém, nem minha produção sabe disso, ninguém sabe.
Vai ter História do Mundo 2 e 3 e tal. E cada vez ela vai trazer a minha música, coisa que eu já gravei, com uma vertente. Então existe a ideia de fazer, como teve essa agora, que a gente define como o pop que eu posso ser, né? Um pouco dessa coisa eletrônica e tal. Vai ter uma História do Mundo infantil. Olha só, isso é bom. Onde eu vou pegar várias coisas. Eu quero fazer um disco infantil, mas eu não quero... Não vai ser aquela coisa, compor musiquinhas falando da cuca, falando do jacaré, do bichinho, que é muito bonito também. Mas vou pegar músicas minhas, que eu já fiz, que eu já gravei, que eu acredito que que as crianças elas vão gostar. Sim. Só que eu quero fazer isso e trazer crianças, sei lá, um coral de crianças, trazer crianças que são filhos de amigos, que conhecem minhas músicas, fazer uma coisa bem afetiva, né? Muito bom. Não posso demorar porque essas crianças estão crescendo. Tem isso, é muito rápido, né? É verdade. O próprio Raul tá por aqui em algum lugar, gente. Ele tá... Você que viu o Raul na barriga da Michelle, né? Você viu o tamanho, né? Então não, ideia... sem falar o Imani, né? Eu tava pensando, você falou do seu irmão. Ué. O seu tá do seu tamanho. Meu caçulinha é um gigante já. Tá aí produzindo pra caramba. Mas essa ideia do infantil vai ser isso. Eu já tô fazendo isso agora, que é mergulhar na obra de novo. Pra ver, eu tô pensando em coisas minhas que soam bem para as crianças, né? Sim. Porque eu acho que a gente precisa pensar a criança de um jeito mais amplo, né? A criança, você não precisa ficar muito... Não, você pode bater um papo com a criança, sabe? Ainda mais... Porque eu falo disso que eu lembro de mim, por exemplo, as músicas que eu gostava quando eu era criança, são justamente músicas que falam da existência humana, sabe? É só a gente entender que não tem que ser bobinho. Não precisa ser infantilizado, né? É isso mesmo. É a diferença do infantil com o infantilizado. Não precisa, não. Você pode mandar... Poxa, Bola de Meia. Sim. Isso é a música infantil mais linda que eu já vi. Sim, até mesmo em termos de linguagem musical, criança solfeja coisas naturalmente que a gente nem imagina que é uma coisa que você olha pra quem é acadêmico e fala assim, não, mas isso aqui é complexo, aí a criança não, já nasce com isso. Não, igual essas brincadeiras que eu fui fazendo de... Isso é complexo pra adulto. A criança, você faz isso pra eles uma vez, eles já vão sair repetindo. Por isso que eu falo, a gente não tem que aprender quase nada na vida. Depois que a gente faz lá 7, 8, 9 anos, a gente tem que começar a desaprender um tanto de coisa que a sociedade, ou às vezes os sistemas opressores impõem na gente. Bicho, te agradecer demais, bicho. Foi maravilha esse papo. Espero que todo mundo tenha gostado. Agradecer todo mundo que está aqui atrás das câmeras, Tomás Amaral, o curso de produção audiovisual aqui do Senai, que é a nossa parceria. Já tá o convite para Pererê parte 2 pra gente falar de vários projetos, porque quando tiver a parte 2, esse homem aqui já vai estar com mais uns 10 projetos diferentes. Com certeza. Te agradecer demais, bicho. E é isso, tamo junto. Aí a gente vai ter agora o Pererê fazendo uma performance ali pra nós. Muito obrigado, irmão. Cara, eu que agradeço, né? Poxa, é legal demais a moçada aí do curso aí. Espero que a gente encontre aí, né, pra frente, lá na frente. Pô, você lembra? Pô, isso é legal demais. E é isso, gente. Então, um grande abraço para todo mundo que tá aí assistindo, né, que tá escutando, que tá vendo. E para me encontrar é muito fácil. O melhor caminho é o Instagram, né? Que é aí, Sergio_Pererê. Então, lá no Instagram, vocês têm acesso a tudo. Fala comigo, fala com a minha produção. Tem lá todas as informações. É o melhor caminho para me encontrar hoje. Um grande abraço. Maravilha, irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Não vejo peixes nesse rio. O coração tá tão vazio. Hoje eu senti saudades do meu pai. É tanta pedra no caminho, me sinto às vezes tão sozinho. Fico feliz quando uma estrela cai. Meu violão ainda chora.
desde que você foi embora. Lembrança de dentro de mim não sai. Tô vendo tudo diferente, mesmo sabendo a gente sente. Um dia vem, outro dia vai. Nesse rio, uai, o coração tá tão vazio, uai, hoje senti saudades do meu pai. Uai, é tanta pedra no caminho, uai, me sinto às vezes tão sozinho, uai, fico feliz quando uma estrela cai. Foi embora, uai, lembrança de dentro de mim não sai. Uai, tô vendo tudo diferente, uai, mesmo sabendo a gente sente, uai.